Deteriorado pouco, né? Não consigo nem ler aqui, mas pelo novo eu enxergo ainda. Mas me chamou a atenção algumas coisas que foram ditas aqui. O pastor leu lá em Mateus 16. A Ana leu aqui no Salmo 1, né? De número 1. O Vicente louvou o hino, não sou expert na harpa, né? E aí minha esposa vem e pede para que ore pelo Roberto Natal Lima, né? Aleluia, Jesus. A Lohane deu testemunho, mas antes dela dar o testemunho, o pastor falou: o profeta está aqui, então. Não é porque o profeta está aqui. O testemunho tem que ser dado para a glória de Deus. Aleluia. Porque cada um de nós, e se cada um de nós estamos aqui, hoje reunidos na casa do Senhor, não é por outro motivo senão para celebrar a sua majestade e o seu santo nome. Glória a Deus. Não é por outro motivo senão espalhar, difundir, transmitir aquilo que Ele confiou somente a nós. Glória a Deus. Aos homens. Uma missão que inclusive Ele negou aos anjos. E se está escrito na Bíblia que Ele negou aos anjos, é porque os anjos certamente devem ter pedido: deixa eu ir lá evangelizar. E Ele não permitiu. Ele delegou essa missão a nós. E se estamos aqui, é porque estamos constantemente, e somos constantemente guardados por Ele. Grande Deus. Porque Ele faz questão de nos guardar. Ele faz questão de estar conosco. O plano de Deus sempre foi o de nos reunir e de estar conosco. Sempre foi isso. No jardim do Éden, após a criação e após Ele ter colocado o homem lá, porque o homem foi criado fora, a Bíblia diz que Ele vinha na viração do dia ter com Adão e Eva. Porque Ele é um Deus em família, é um Deus que se relaciona, que ama, que comunicou a nós o seu amor e que derramou sobre essa terra o sangue precioso do seu Filho amado, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Glória a Jesus. A Lohana não atingiu a graça por minha causa. O Roberto não alcançará a graça por minha causa. Nenhum de vocês alcançará ou já alcançou a graça por minha causa. Aleluia. No capítulo 14, Lohana, ele vai dizer, depois de uma indagação, depois de um pedido de Filipe, porque Filipe vai dizer capítulo 14 de João 8, mas não é aqui, tá? Eu vou só dar uma pincelada, a gente vai para um capítulo mais à frente. Mas tem tudo a ver também. Filipe, no versículo 8, diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero ver.
E Jesus então diz para ele: olha, eu estou há tanto tempo convosco, e você diz: mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque eles são um. Existe uma unidade entre eles, não existe diferença entre eles, porque um honra e glorifica o outro. No verso 11, ele se dirigindo a Filipe, ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras, porque tudo quanto foi feito por ele, sem ele nada poderia ter sido feito. João declara isso no início, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito sem ele, nada teria sido feito. Glória a Deus, aleluia. E ele diz, na verdade, no verso 12, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E esse é o nosso objetivo aqui. É glorificar a Deus sobre o nome de Jesus Cristo, sobre esse nome que tem todo o poder. E esse poder, essa autoridade, Ele nos conferiu, Ele nos deu. Por que não fazer uso dessa autoridade, desse poder? Glória a Deus. Hoje, por exemplo, nós temos um irmão que está enfermo e que necessita que coloquemos em prática isso que Jesus nos diz. Nós temos que praticar a fé. A fé que, segundo Judas, nos foi dada apenas uma vez. Uma única vez. Então faça uso. Faça uso dessa fé. Você foi investido da autoridade de Deus. Ele diz que tudo quanto pedirmos em nome dele, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Glória a Deus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele Glória não a disse que Deus. vai fazer. Ele disse que faz. Eu o farei. É no presente, agora, é já. Isso corrobora com o que Pedro vai falar na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele tem cuidado de vós. Grande é o nome do Rei, aleluia. João capítulo 17, e é o texto que a gente vai aplicar essa noite. Vou fazer uma reflexão bem rapidinha. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. Alguns chamam de a oração sacerdotal, né? A gente não vai ler a partir do verso 1. A gente vai ler a partir do verso 11. E a gente vai até o 24. Nessa oração, Jesus ele pede, ele faz um pedido a Deus, ao Pai. Ele vai dizer: todas as minhas coisas são tuas. Desculpa, aqui é o 10, não 11.
Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Prestem atenção nesse versículo, porque vocês vão ver uma orientação de Jesus em outros versículos lá na frente, dizendo, com outras palavras, claro, mas a mesma coisa. No 12 ele vai dizer: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele se refere a nós. Porque todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes te conheceram, que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. É interessante que no verso 11, ele pede para que Deus os guarde, para que Deus guarde os seus discípulos, para que o Senhor os guarde em nome do Pai. É em nome do Deus Pai. Porque ele vai dizer: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Nós somos guardados em nome de Deus. E o próprio Cristo roga por mim e por você. Amém. O próprio Cristo intercede por mim e por você. O próprio Cristo
toma a minha e a tua causa nas mãos deles e apresenta diante de Deus, para que sejamos guardados. E se somos guardados, nós então somos vitoriosos. No nome de Deus, no nome de Cristo. Somos guardados por Ele. Não é no nome de Maria, não é no nome de João, que escreveu, que registrou. Não é no nome de José, não é no nome do pastor Albino, não é no nome do pastor Claudemir, não é no nome do pastor Antônio, mas é no nome de Jesus. Aleluia. E em nome de Deus nós somos guardados por Ele. Glória a Jesus. O verso 12 vai dizer que nós somos guardados com segurança. O que ele vai dizer? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Estamos em segurança. Foi lido aqui, foi citado aqui um salmo que diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O salmista também declara: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Porque estamos guardados. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa vitória. Meu Deus, obrigado. Fora dele não há segurança. Fora dele não há vitória. Talvez você diga: pastor, mas fulano, cicrano, beltrano alcançou, conquistou. Talvez ele tenha alcançado um conforto financeiro. Talvez ele tenha alcançado uma posição social mais alta. Mas não alcançou a felicidade, a alegria e a vida eterna. Portanto, ele não possui absolutamente nada, porque tudo quanto tem lhe será tirado. Mas ele tem paz, mas ele não tem a paz que excede todo entendimento. Alguém mandou para mim esses dias, eu leio. Alguém me mandou, não é, Gabriel? Eu leio. Mas não alcançou a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo é incapaz de compreender. Mas que eu e você, que nós, que somos guardados pelo seu santo nome, que somos guardados pelo seu poder, nós compreendemos e a vivemos plenamente. O preço da gasolina pode subir, o preço do diesel pode subir, o país pode parar, mas o reino de Deus continua a todo vapor, com toda a força, e ninguém será capaz de deter, porque é o próprio Cristo que garante, porque ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Façam greve, paralisem tudo. Mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele nos guarda. Glória a Deus. E Ele não nos guarda apenas de uma situação e nem de outra, Ele nos guarda de todas as situações. A Bíblia vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. Glória a Deus. Não é de quase todas, é de todas. Talvez você passe por luta.
Como, por exemplo, a minha esposa tem passado com a família, como nós temos passado, a diferença entre eu e ela é que eu sou mais, em alguns aspectos, comedidos. Procuro me ater um pouco mais. Talvez, não sei, talvez tenha mais confiança em Deus e não vou julgá-la, porque como mulher é um vaso frágil. A Bíblia diz isso, é mais sensível. Mas eu tenho certeza absoluta de que a mão do Todo-Poderoso está lá sobre ele. Eu tenho certeza absoluta de que a mão do Todo-Poderoso está hoje sobre a Letícia. Foi pedido hoje. Pensa que eu não oro? A mão dele está lá. Eu tenho certeza absoluta de que a mão do Todo-Poderoso está sobre esse casal que alcançou a graça tão desejada. E de todos aqueles que lançam sobre ele a sua ansiedade, as suas necessidades, e recorrem que tem ele como único recurso. Aleluia, Jesus. Porque ele não deve ser o último recurso, ele deve ser o primeiro recurso e único. Meu Deus. No verso 13, Glória a Deus. ele fala então dessa alegria, porque ele diz: mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus era triste? Ele andava... Jesus andava assim, chorando, choramingando, tudo, reclamando da vida, né? Não? Pois essa alegria que ele tinha e que ele tem, ele prometeu a mim e a você. Glória a Deus. Grande Deus. Ah, você não tem essa alegria? Busca, peça, porque ele dá. Ele dá. Me perguntaram no trabalho: como você suporta? Eu estou há quanto tempo já trabalhando direto, sem folga? Já tem uns 2 meses por aí. Eu já perdi as contas, né? Mais 2 meses. Eu não lembro mais. 2 meses ou mais, hein? Pois Tá é. longe, Aí cara. perguntaram: você não sente cansaço? Eu falei: meu corpo sente. Não, mas você não fica desanimado? Não. Nossa, você é viciado em trabalho? Eu falei: não, eu sou viciado em Jesus. É diferente. Porque todos os dias quando eu levanto, eu agradeço a Ele porque Ele me concedeu a bênção e me concedeu uma oportunidade de consertar aquilo que está errado na minha vida. Aleluia. Porque eu não acredito que eu acordei por nada ou porque sou mais bonito que os bonitos. Eu sou, mas não mais que os outros. Eu tenho certeza absoluta de que Ele me concedeu essa graça, esse presente do dia de hoje, para que eu conserte aquilo que está errado em mim. E se Ele me deu essa oportunidade, eu quero agarrá-la com unhas e dentes. Glória a Deus. E por isso eu sou feliz. A alegria dele está em mim. Está em nós. Por isso, se você anda chorando pelos cantos, se queixando, se lamuriando da vida, porque nada deu certo, reveja os seus conceitos, reavalie a sua vida, examine a si mesmo, como no culto de ceia vai ser dito, né? E tire aquilo que não pertence, que não é de Deus, mas que está contaminando a tua vida. Busque o prazer na lei do Senhor, como foi dito aqui. Porque se quando você está lendo a Bíblia, você começa a bocejar e te dá sono, é porque não é prazeroso para você. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha esposa está aí de testemunho. Quando eu pego a Bíblia para ler, nem adianta ela falar comigo. Adianta? Eu escuto alguma coisa? Escuto, mas prefiro não responder para não fugir daquilo que eu estou me deliciando. Que é prazeroso. Porque me enche de alegria.
Porque a graça dele é derramada mais sobre mim. E eu quero transbordar da graça dele. Aleluia. Verso 15, ele vai dizer, no verso 14 ele diz: Deles a tua palavra o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Vamos ser motivos de chacota, vamos ser e somos perseguidos. Nossa, pastor, no Brasil, claro, existem várias formas de perseguição. Porque quando eu, por exemplo, vou falar da palavra a alguém, lá no meu trabalho, por exemplo, já dizem lá, vem de novo. Tudo teu é Bíblia, tudo teu é Bíblia. Mas na hora que o bicho pega, dá para você orar para mim? Eu digo, dá, mas eu vou ter que ler a Bíblia. Vai ter que ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Vai ter que ouvir, eu oro, mas eu vou ter que ler. Desculpa, tá? Não adianta eu tentar me aborrecer. Só me aborrece quando rejeitam a palavra. Porque a palavra é a verdade. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do próprio Jesus pedindo. Você acha que Deus recusaria, ou recusa, ou já recusou alguma vez um pedido de Jesus? Será? Nunca. O próprio Jesus está pedindo para nos livrar do mal. Você pode passar por aflições. Ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venho e nós também venceremos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Santifica-os, aleluia, Jesus, na verdade, a tua palavra é a Verdade. Não existe outro meio. Se não passar pela palavra, se não passar pela Bíblia, se não passar por Jesus, porque ele também é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. Se não passar por ele, não há santificação. Pastor, o que isso significa? É que a minha e a sua vida tem que estar de acordo com a palavra. A minha e a sua vida tem que ser dirigida e direcionada por Deus. É Ele quem deve determinar se você deve ou não deve fazer. Mas não adianta eu saber isso se não pôr em prática. Se antes de tomar uma decisão eu não orar. Porque não adianta somente conversar com a esposa, com a família. Tem que conversar com o chefe, com o cabeça, que é Cristo. aleluia, Com Deus. E se ele disser sim, pode ir, que é garantido. Mas se ele disser não, não é? E se eu quero me separar do mundo, porque essa santificação é nos separar do mundo, é não fazer parte do mundo, como foi dito aqui no Salmo de número 1. Eu, às vezes, eu escuto, eu tenho um amigo, eu digo, amigo quem? Nunca vi lá na igreja. Não. Se
Você talvez tenha um colega, mas amigo, você só tem Jesus. Porque nem mesmo eu posso ser considerado amigo no sentido literal da palavra, porque eu posso magoar cada um de vocês, mas ele nunca vai magoar nós e nunca nos decepcionará. Se eu quiser ser santo, eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu tenho que buscar fazer a vontade dele. Ele diz, inclusive, isso no capítulo 14 do Evangelho de João. Se vocês se interessarem, leiam lá a partir do 12. Vocês vão chegar nesse ponto. Porque se me amardes, fazeis a vontade do meu Pai. Dizer que amo a Deus, mas não faço a vontade dele, eu não sou santo e nem tampouco amo. Ele nos delega uma missão. No verso 18 ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao. Ele nos enviou. Ele nos ordenou. Não foi isso? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Não foi isso? E todo aquele que crer e for batizado em meu nome, não é? Será? Ele não disse que é, ele disse que isso é? Não. Significa que há um processo, a santificação é um processo. E isso faz parte também da nossa missão. Porque para que eu vá, para que eu cumpra com a vontade dele, de resgatar almas, eu também tenho que viver a palavra dele. Porque senão não adianta eu pregar e viver, e não viver aquilo que eu prego. E por eles, no 19, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Na verdade, o próprio Jesus santificando a si mesmo, se separando, não se permitindo ser contaminado. E nem por eles mesmo, porque um deles, inclusive, num dado momento, tenta convencer Jesus a não ir para a cruz. Não é? O mesmo Pedro que Jesus diz: olha, bem-aventurado és, porque não te foi revelado da carne, mas do Espírito. Não foi isso? O próprio Pedro, depois, quando Jesus revela a eles o plano da cruz, o plano da salvação, ele me sai com uma e diz: Senhor, que tal coisa não te aconteça. Satanás usando Pedro. Mas Jesus não se deixou contaminar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então não devemos nos contaminar, porque ele se santificou por nós. Agora nós temos que nos santificar por ele. E por ele somos guardados. E não rogo somente por esses, olha ele falando da gente, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está falando de mim e de você. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque eles viam a Jesus. Eles viram e conviveram. Mas eu e você, nós não vimos Jesus fisicamente. Nós o enxergamos e cremos nele pelos olhos da fé. Então ele também se preocupou, não somente com aqueles, mas com todos nós nos dias de hoje. Para que todos sejam um. Lembra que eu falei assim, memorizem, né? Quando a gente leu o versículo aqui, o 11, não foi? Foi ou não foi? No verso 11 ele diz, no finalzinho ele diz: para que sejam assim
para que sejam um assim como nós. No 20 ele vai reforçar essa ideia. Ele vai dizer, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim. E eu em ti. Que também eles sejam um em, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade. União. E a unidade, a união, a comunhão perfeita só pode existir se seguir essa receita que ele dá. Porque assim como ele é no Pai e o Pai é nele, nós temos que ser neles, na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Temos que buscar deles e sermos dirigidos, guiados por eles. Porque se dissermos que somos servos de Deus, que somos seus adoradores, mas não fazemos a sua vontade, onde está a comunhão? Onde está a unidade? Não adianta somente ele estar em mim, mas eu tenho que estar nele. Não é isso que ele vai dizer no capítulo 15? Sem mim nada podeis fazer? Não é? Se a gente for ler o contexto lá, se eu estiver em vós, e vós estiverdes em mim. Não é isso que ele vai dizer lá? Só pode haver união, unidade. O corpo de Cristo só pode existir verdadeiramente se houver o cumprimento ou a prática dessa receita. Então ele tem que estar em nós e nós temos que estar nele, como fazendo a vontade dele, buscando a ele. Difundindo o seu amor. Ele vai continuar dizendo, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Uma promessa. Ele diz, eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Qual foi a glória que Jesus teve quando andou aqui na terra? Qual foi? Alguém sabe dizer? A gente leu umas, por exemplo, que ele não citou todas, mas ele vai falar no capítulo 14 das obras que ele fez. Ele diz, aquele que crê em mim, obras maiores do que essa que eu faço. Não, certo? Não é? Que obras Jesus fez? Porque essa foi a glória dele aqui na terra. Ele não curou enfermos. Ele não ressuscitou mortos. Mas a maior glória que Jesus teve foi resgatar almas. Essa foi a maior glória que ele teve aqui na terra. Foi cumprir cabalmente com a missão dele. Sem deixar nenhum por fazer, nem um milímetro por fazer. Ele cumpriu tudo quanto lhe foi ordenado. E nós temos essa missão. Mas ele nos concedeu, ele nos deu autoridade, ele nos deu poder para cumprir com essa missão. Aí é engraçado que tem gente que tem medo. Eu já ouvi gente falar assim, eu tenho medo de repente manifestar um demônio. Eu tenho medo. Eu não tenho medo. Porque eu sei quem está comigo, eu sei a quem eu sigo. Porque eu tenho a autoridade de Deus e você também tem. Está com medo do quê? Só tenha medo de uma coisa, não deixe que a vaidade tome conta. Porque por várias vezes o diabo tentou fazer isso com Jesus. Tentou pegá-lo no deserto, mas Jesus não se deixou vencer. Tentou pegar Jesus quando ele estava sendo açoitado, vilipendiado, humilhado. Mas ele não se deixou vencer.
Imagina você sendo Deus, açoitado e ninguém dizendo: você não é o Deus, é o bababá, desce aí da cruz. O diabo não estava tentando ou não? Estava tentando, mas ele resistiu até a última tentação. Ele resistiu. E ele nos deu o poder para resistirmos também. Por isso, quando eu oro e alguém alcança a graça, eu digo: dê o testemunho, mas evite falar muito ao pastor Antônio, porque, como Pedro disse, quando aquele paralítico entrou saltando no templo, ex-paralítico, entrou saltando no templo, todo mundo, ele e João entra lá e todo mundo olha para eles atônitos e diz: olha, vocês estão olhando a gente assim por quê? Como se de nós saísse alguma virtude. Para com isso, rapaz. É um carne e osso como vocês. Quem fez isso aí, foi Jesus. Mas a quem vocês crucificaram? Porque é Jesus. E aqui ele fala, porque é o nome de Deus que tem que ser glorificado. É o nome dele que tem que ser glorificado. Por isso que a gente tem que andar em pureza, em santidade. E a vaidade não é pureza. Verso 15, que fala da pureza. Caso que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, pureza. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que seja um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amados a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. E aqui eu encerro só enfatizando. Ele fala da glória que ele recebeu, mas que o Pai dê essa glória a nós. E ele encerra falando da promessa. Daquele que terá o privilégio, mas aquele que for até o fim terá o privilégio de vê-lo em toda a sua glória. Daquele que terá o privilégio de ir ao encontro dele nos ares, depois de receber a transformação, depois de ser revestido em um corpo glorioso, e ir ao encontro dele nos ares, porque Paulo fala sobre isso. E os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós que estamos vivos seremos transformados. Iremos ao encontro de Cristo nas nuvens. E a Bíblia diz que Ele virá com todo o seu resplendor e glória. E nós estaremos com Ele. Glória a Deus. Jesus afirma isso aqui no verso 24, fala dessa grande promessa. Amado, nós somos guardados por Ele. Nós somos amados por Ele. E não pense que Ele te ama menos do que amou o Filho, porque o próprio Jesus disse: assim como tu me amastes. Desde a fundação do mundo, não é? Ele também nos
desse amor? Porque se desse, no capítulo 3, no verso 16 desse mesmo Evangelho de João, João teria dito: e Deus amou o mundo de tal tamanho. Não, ele disse: e Deus amou o mundo de tal. É incapaz, ele foi incapaz de mensurar, porque ser humano nenhum é capaz de mensurar esse amor. É o mesmo amor que ele dedicou ao Filho, ele dedica a mim e a você. Olha que privilégio. Olha que privilégio nós temos. Por isso, todos os dias eu faço questão de agradecer a Ele pela oportunidade. Porque se eu e você tivemos a oportunidade de acordar, se eu e você tivemos a oportunidade de trabalhar, de conquistar o pão, e de hoje estamos aqui reunidos em unidade, em nome de Cristo. Se temos essa oportunidade, é porque Ele derramou da sua graça sobre nós. E a sua graça tem nome: amor. Seu amor é derramado sobre mim, sobre você, constantemente. Mas não retenha esse amor. Não retenha. Espalhe. Difunda. Divulgue. Compartilhe. Dê um joinha. Não guarde só para você. Não seja egoísta. Você tem uma missão a ser cumprida. Creia, porque Ele está te guardando e Ele te dará a vitória, para que você vá até o fim. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam? As palmas